Livro de Yashar, capítulo 8. Os sábios de Nimrod e o nascimento de Abraão. E foi na noite que nasceu Abraão que todos os servos de Terá e todos os sábios de Nimrod e os seus adivinhadores vieram e comeram e beberam na casa de Terá e alegraram-se com ele naquela noite. E quando todos os homens sábios e adivinhadores saíram da casa de Terá, ergueram seus olhos para o céu aquela noite para olhar as estrelas, e viram, e eis que uma estrela muito grande vinha do leste e corria nos céus, e engolia as 4 estrelas dos 4 lados dos céus. E todos os sábios do rei e os seus adivinhadores ficaram admirados da visão, e os sábios entenderam este assunto e conheceram a sua importância. E disseram uns aos outros: isto só denuncia a criança que nasceu a Terá esta noite, que crescerá e será frutífero, e multiplicar-se-á e possuirá toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e ele e a sua semente matarão grandes reis e herdará suas terras. E os sábios e adivinhadores foram para casa aquela noite. E de manhã todos estes homens sábios e adivinhadores se levantaram cedo e reuniram-se em uma casa designada. E falaram e disseram uns aos outros: eis que a visão que vimos na noite passada está escondida do rei. Isso não lhe foi dado a conhecer. E se isto ficar conhecido do rei nos últimos dias, ele nos dirá: por que escondestes este assunto de mim? E assim todos sofreremos a morte por isso. Vamos agora contar ao rei a visão que vimos e sua interpretação, e então permaneceremos claros. E assim fizeram. E todos eles foram até o rei e prostraram-se a ele ao chão e disseram: que o rei viva, que o rei viva. Soubemos que um filho nasceu a Terá, filho de Nahor, príncipe do teu exército, e ontem à noite chegamos à sua casa e comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Terá para irmos para as nossas respectivas casas para ficarmos ali pela noite, levantamos nossos olhos ao céu e vimos uma grande estrela vindo do leste. E a mesma estrela corria com grande velocidade e engolia 4 grandes estrelas dos 4 lados do céu. E os teus servos ficamos muito surpresos com a visão que vimos, e ficamos muito aterrorizados e fizemos o nosso juízo sobre a visão. E soubemos por nossa sabedoria a própria interpretação da mesma, que isto se aplica à criança que nasceu a Terá, que crescerá e se multiplicará grandemente, e se tornará poderoso e matará todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e a sua semente para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que temos verdadeiramente te informado do que vimos sobre esta criança. Se parecer bem ao rei dar ao seu pai o valor por esta criança, nós o mataremos antes que ele cresça e aumente na terra, e seu mal aumente contra nós, para que nós e os nossos filhos pereçamos pelo seu mal. E o rei ouviu as palavras deles e pareceram bem aos seus olhos, e ele mandou chamar a Terá, e Terá veio perante o rei. E o rei disse a Terá: foi-me dito que um filho ontem à noite nasceu a ti, e conforme esta maneira foi observado nos céus ao seu nascimento. E agora, pois, dá-me a criança para que possamos matá-lo antes de seu mal surgir contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. E Terá respondeu ao rei e lhe disse: meu senhor e rei, ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que o rei desejar. Mas, meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver o que o conselho do rei dará a seu servo. E depois responderei ao rei sobre o que ele acabou de falar. E o rei disse: fala. E Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio a mim ontem à noite dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, e palha e forragem por seu valor. E eu lhe disse: espera até que eu veja o rei sobre as tuas palavras. Eis que o rei disser, isso farei. E agora, meu senhor e rei, eis que eu fiz isto conhecido a ti, e o conselho que o meu rei der ao teu servo, isso seguirei. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele o considerou na luz de um tolo. E o rei respondeu a Terá e disse-lhe: és tu
tão bobo, ignorante ou deficiente em entendimento para fazeres isto? Para dares o teu lindo cavalo por prata e ouro, ou mesmo por palha e pasto? És tão pobre de prata e ouro para que faças isto, pois não podes obter palha e pasto para alimentar o teu cavalo? E o que é prata e ouro para ti, ou palha e pasto, para que tu dês este belo cavalo que te dei, como que não haja nada para ser possuído em toda a terra? E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, dizendo: semelhante a isto, o rei falou ao seu servo: rogo-te, meu senhor e rei, o que é isto que disseste a mim, dizendo: dá-me teu filho para que o matemos, e te darei prata e ouro por seu valor? O que devo fazer com prata e ouro depois da morte do meu filho? Quem me herdará? Com certeza, da minha morte, a prata e o ouro voltarão para o meu rei que o deu. E quando o rei ouviu as palavras de Terá e a parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito e ele ficou incomodado com isto, e sua ira ardeu dentro dele. E Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele e respondeu ao rei, dizendo: tudo que eu tenho está em poder do rei. Seja o que o rei desejar fazer ao seu servo, que o faça. Sim, até meu filho, ele está no poder do rei. Sem valor em troca, ele e seus 2 irmãos que são mais velhos do que ele. E o rei disse a Terá: não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. E Terá respondeu ao rei, dizendo: rogo-te, meu senhor e rei, de deixar teu servo falar uma palavra diante de ti, e que o rei ouça a palavra do teu servo. E Terá disse: que meu rei, dê-me tempo de 3 dias, até que eu considere esta questão dentro de mim, e consulte com minha família sobre as palavras do meu rei. E ele insistiu com o rei muito para concordar com isto. E o rei deu ouvidos a Terá, e ele assim fez, e deu-lhe o tempo de 3 dias. E Terá saiu da presença do rei e foi para casa a sua família. E falou-lhes todas as palavras do rei, e as pessoas ficaram muito com medo. E foi no 3º dia que o rei enviou a Terá, dizendo: envia-me o teu filho por um preço que eu te falei, e se tu não fizeres isto, mandarei matar todos os que tens em tua casa, de modo que tu não terás nem mesmo um cão restante. E Terá se apressou, como a coisa era urgente do rei, e ele tomou uma criança de um de seus servos, que a sua serva tinha gerado para ele naquele dia, e Terá levou a criança para o rei e recebeu o valor por ele. E o Senhor estava com Terá neste negócio, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou o filho de Terá e com toda a sua força bateu sua cabeça no chão, pois pensava que tinha sido Abrão. E isto foi ocultado dele desde aquele dia e foi esquecido pelo rei, como era a vontade da providência não causar a morte de Abrão. E Terá tomou Abrão seu filho secretamente, juntamente com sua mãe e ama, e os escondeu em uma caverna, e os levava às suas provisões mensais. E o Senhor estava com Abrão na caverna, e ele cresceu, e Abrão ficou na caverna 10 anos, e o rei e os seus príncipes, os profetas e sábios, pensaram que o rei tinha matado Abrão.